Olha, vou ser direta logo de cara. Se você já vive grudada em dorama, em minissérie asiática, naquelas histórias que não deixam você dormir até descobrir o final, faz um favor a si mesma e clica no link aqui dos comentários. Ou entra em dramavicio.com agora mesmo. Não tem por que esperar esse vídeo terminar. Tudo o que você precisa saber está lá. Mas se você ainda quer entender o motivo de tanta gente estar abandonando esses aplicativos de moeda e episódio bloqueado, então fica comigo, porque é com você que eu estou falando. Me conta uma coisa. Já te aconteceu de mergulhar tão fundo numa história que o resto do mundo some? E bem na parte mais elétrica, quando o coração estava acelerado e tudo prestes a estourar, a tela simplesmente travou pedindo mais moedas. Ou então te avisou, na maior cara dura, que o próximo episódio só sai amanhã. Se você está concordando aí do outro lado, fica, porque dá pra viver isso de um jeito muito, mas muito melhor. Então vamos conversar sobre o que esses aplicativos fazem com a sua cabeça. E pode acreditar, não tem exagero nenhum no que vou dizer. O modelo de negócio deles foi desenhado com precisão para te tornar dependente, para te frustrar e para te fazer pagar mais do que você jamais imaginou. A mecânica é a seguinte: a entrada é gratuita, os primeiros episódios são irresistíveis, e quando você cai em si, já está apaixonada pelos personagens. Aí, no exato segundo em que sua atenção atinge o máximo, o casal quase se acertando, o vilão sendo exposto, a protagonista diante da decisão que vira o jogo, surge o bloqueio. Cadê o play? No lugar dele, um pacote para comprar. E você compra, claro, porque a história fisgou você de verdade, e agora desistir é impossível. Mas a real é que nem comprando você se livra. Vem a descoberta de que os episódios continuam saindo de um em um por dia, ou de que o plano escolhido não cobre justamente aquela série, ou de que o conteúdo dublado mora atrás de mais um pacote. São cobranças sobre cobranças, todas calibradas para parecer pequenas demais para valer a pena reclamar. Uma moedinha aqui, um plano ali, um episódio avulso mais adiante. No fechamento do mês, somando tudo na fatura, o número te assusta. E o mais doído, as histórias que você queria mesmo ver ficaram pela metade. E os anúncios, então? Despencam bem na cena mais emocionante. 30 segundos de comercial estragando um clima que a história construiu ao longo de 10 episódios. Soma a isso a legenda jogada às pressas, que te deixa perdida em falas decisivas. A imagem que parece ter metade da nitidez, e o aplicativo que congela exatamente no instante mais gostoso, com você deitada, relaxada, no clima perfeito. Cada detalhe desses, sozinho, parece insignificante, mas a soma deles arruína por completo o prazer de assistir o que você ama. Tem ainda algo pior do que tudo o que eu já falei. A série sumir sem mais nem menos. Você favorita uma história, está no meio dela, programa continuar no sábado, e quando abre o aplicativo, ela não está mais lá. Apagada, sem aviso, sem qualquer satisfação. Horas da sua vida, emoção de verdade, às vezes até dinheiro. Tudo evaporado como se a trama nunca tivesse existido. E não, isso não é um caso raro. É praxe nesses serviços. Quando atinge uma história que estava te encantando, a raiva é mais do que merecida. E então, recomeça aquele ciclo que você conhece bem demais. Você vai atrás da série em outro lugar, busca o nome, encontra em outro aplicativo, baixa, abre conta, e descobre que só tem metade dos capítulos. O resto está espalhado por aí. A dublagem em português? Num terceiro aplicativo. E esse, claro, cobra uma mensalidade que você nunca teve vontade de assinar. Você roda nessa caça ao tesouro até notar que gastou mais energia procurando do que assistindo de fato. O resultado é um celular abarrotado de 4, 5 aplicativos, cada um com sua assinatura, cada um com uma história inacabada, e nenhum deles entregando aquela experiência completa que era para ser sua desde o começo. Cansa, e cansa muito. E preste atenção, isso é assim de propósito. Quanto mais espalhada e fragmentada for a sua experiência, mais você fica dependente de cada serviço isoladamente. Pensa na hora de indicar uma série para alguém. Você recomenda com entusiasmo. A pessoa corre atrás e descobre que não tem no aplicativo dela, que o app dela cobra de outro jeito, que os episódios que você viu aparecem trancados para ela. A história que te marcou nem consegue ser dividida direito. Isso diz tudo sobre o desprezo desses serviços por quem os usa. Ver uma boa história deveria ser a simplicidade em pessoa. Você escolhe, abre, assiste. Sem tranca no caminho, sem sistema de moeda que vira jogo de resistência, sem episódio pingando para te manter presa, sem propaganda arruinando o clima que a trama ergueu com paciência, sem série desaparecendo depois que o seu coração já se entregou. Quando o amor por uma história é real, o mínimo é poder vivê-la do início ao fim, no seu ritmo, na sua hora,
sem que ninguém escolha por você quando é hora de prosseguir. Isso não é capricho de luxo. É o feijão com arroz que toda plataforma de entretenimento deveria oferecer. E o fato de ser tão difícil de achar escancara o quanto esses aplicativos pouco te valorizam. A experiência justa teria começo, meio e fim garantidos. Teria legenda ou dublagem em português caprichada. Teria organização decente, para você localizar o que quer sem fuçar em 5 plataformas. Teria respeito pelo seu tempo e pela sua emoção. E, principalmente, seria de fato sua, não um aluguel mensal sujeito à decisão da empresa de manter ou não o título no ar. Pois é precisamente isso que o Drama Vício oferece. E o esquema é completamente diferente de tudo que já passou pelas suas mãos. Não existe mensalidade. Não existe moeda virtual. Não existe episódio racionado por dia. Você escolhe a história que deseja, faz um pagamento único por ela, e ela passa a ser sua para sempre. Acesso vitalício aqui não é frase bonita de propaganda. É verdade nua e crua. A série que você comprar hoje estará disponível daqui a 1 ano, daqui a 3, daqui a 5 anos, sem renovar nada, sem cobrança reaparecendo no mês seguinte, sem sustos na fatura. Comprou uma vez, é seu. Encerrado. E quando digo completa, leia-se completa de cabo a rabo. Nada de metade dos episódios com o resto trancado. Nada da fatia que o aplicativo escolheu liberar. É a história inteira, do primeiro capítulo ao desfecho, toda de uma vez, para você consumir do jeito que der na telha. Uma tarde inteira, uma madrugada, um fim de semana dentro de uma só trama. Quem dita o ritmo é você. Ninguém se intromete. O catálogo reúne doramas, K-dramas, minisséries de romance e de ação, thriller, drama de época, histórias BL, animes, ou seja, tudo aquilo que você já procurou nesses aplicativos e quase nunca encontrou completo ou em português. Por aqui está em português, organizadinho, sem necessidade de garimpar em vários lugares ao mesmo tempo, e zero anúncio no meio. Você abre, aperta play e fica só você na companhia da história. O acesso é imediato, pelo celular ou pelo computador. Nada de instalar aplicativo, nada de configuração chata. Comprou, está no ar. Assiste na hora que quiser, onde estiver. É assim que o entretenimento já deveria funcionar há muito tempo. Reparem como costuma ser a sua noite. Vontade de assistir bate. Você abre um aplicativo. O gratuito não te empolga. O que empolga está trancado. Pula para outro. A série desejada não tem em português. Vai pro terceiro. Até tem, mas só liberou até o episódio 8, e você já estava no 12. Lá se foi meia hora, e a frustração chegou antes de você achar algo minimamente do seu agrado. A noite começou com aquele azedume. Agora inverte o cenário. Você entra no Drama Vício, escolhe uma história que te indicaram ou que estava te dando curiosidade, clica, e ela aparece ali, completa, em português. Zero barreira entre você e o episódio 1. Você começa e só para na hora que você quiser. A trama chega ao fim de forma natural, quando tinha que chegar, sem nenhum mecanismo determinando que você já viu o bastante por hoje. Dito assim, a diferença soa miúda, mas quem provou os dois lados sabe que ela é enorme. A qualidade da emoção que você sente assistindo se transforma quando não existe aquela tensãozinha de fundo. O famoso, será que trava antes do final? A continha eterna de quanto vai custar para seguir adiante. Some essa tensão e sobra apenas a sua história. É nesse momento que você reencontra o verdadeiro prazer de assistir. As histórias que você ama pedem para ser vividas sem interrupção. O romance que dispara o coração. O thriller que te cola no sofá. O drama que faz a lágrima escorrer de surpresa. Nenhuma delas merece ser cortada no meio por um sistema que decretou que você já consumiu demais por hoje. Você merece terminar o que iniciou. Merece assistir sem barganhar com moeda virtual. Merece uma experiência à altura do carinho enorme que você tem por essas tramas. Se tudo isso ecoou em você, o link está fixado nos comentários. Ou simplesmente entre em dramavicio.com. Você acessa, navega pelo catálogo, escolhe a história e já sabe exatinho o que está levando antes de dar qualquer passo. Sem armadilha, sem renovação camuflada, sem surpresa depois. Uma história completa, sua para sempre. dramavicio.com. Doramas, minisséries e animes completos. Acesso vitalício. Olha, vou ser direta logo de cara. Se você já vive grudada em dorama, em minissérie asiática, naquelas histórias que não deixam você dormir até descobrir o final, faz um favor a si mesma e clica no link aqui dos comentários. Ou entra em dramavicio.com agora mesmo. Não tem por que esperar esse vídeo terminar. Tudo o que você precisa saber está lá. Mas se você ainda quer entender o motivo de tanta gente estar abandonando esses aplicativos de moeda e episódio bloqueado, então fica comigo, porque é com você que eu estou falando.
Me conta uma coisa, já te aconteceu de mergulhar tão fundo numa história que o resto do mundo somem? E bem na parte mais elétrica, quando o coração estava acelerado e tudo prestes a estourar, a tela simplesmente travou pedindo mais moedas. Ou então te avisou, na maior cara dura, que o próximo episódio só sai amanhã. Se você está concordando aí do outro lado, fica, porque dá pra viver isso de um jeito muito, mas muito melhor. Então vamos conversar sobre o que esses aplicativos fazem com a sua cabeça. E pode acreditar, não tem exagero nenhum no que vou dizer. O modelo de negócio deles foi desenhado com precisão para te tornar dependente, para te frustrar e para te fazer pagar mais do que você jamais imaginou. A mecânica é a seguinte: a entrada é gratuita, os primeiros episódios são irresistíveis, e quando você cai em si, já está apaixonada pelos personagens. Aí, no exato segundo em que sua atenção atinge o máximo, o casal quase se acertando, o vilão sendo exposto, a protagonista diante da decisão que vira o jogo, surge o bloqueio. Cadê o play? No lugar dele, um pacote para comprar. E você compra, claro, porque a história fisgou você de verdade, e agora desistir é impossível. Mas a real é que nem comprando você se livra. Vem a descoberta de que os episódios continuam saindo de um em um por dia, ou de que o plano escolhido não cobre justamente aquela série, ou de que o conteúdo dublado mora atrás de mais um pacote. São cobranças sobre cobranças, todas calibradas para parecer pequenas demais para valer a pena reclamar. Uma moedinha aqui, um plano ali, um episódio avulso mais adiante. No fechamento do mês, somando tudo na fatura, o número te assusta. E o mais doído, as histórias que você queria mesmo ver ficaram pela metade. E os anúncios, então? Despencam bem na cena mais emocionante. 30 segundos de comercial estragando um clima que a história construiu ao longo de 10 episódios. Soma a isso a legenda jogada às pressas, que te deixa perdida em falas decisivas. A imagem que parece ter metade da nitidez. E o aplicativo que congela exatamente no instante mais gostoso. Com você deitada, relaxada, no clima perfeito. Cada detalhe desses, sozinho, parece insignificante. Mas a soma deles arruína por completo o prazer de assistir o que você ama. Tem ainda algo pior do que tudo o que eu já falei. A série sumir sem mais nem menos. Você favorita uma história, está no meio dela, programa continuar no sábado, e quando abre o aplicativo, ela não está mais lá. Apagada, sem aviso, sem qualquer satisfação. Horas da sua vida, emoção de verdade, às vezes até dinheiro. Tudo evaporado como se a trama nunca tivesse existido. E não. Isso não é um caso raro. É praxe nesses serviços. Quando atinge uma história que estava te encantando, a raiva é mais do que merecida. E então, recomeça aquele ciclo que você conhece bem demais. Você vai atrás da série em outro lugar, busca o nome, encontra em outro aplicativo, baixa, abre conta, e descobre que só tem metade dos capítulos. O resto está espalhado por aí. A dublagem em português? Num terceiro aplicativo. E esse, claro, cobra uma mensalidade que você nunca teve vontade de assinar. Você roda nessa caça ao tesouro até notar que gastou mais energia procurando do que assistindo de fato. O resultado é um celular abarrotado de 4, 5 aplicativos, cada um com sua assinatura, cada um com uma história inacabada, e nenhum deles entregando aquela experiência completa que era para ser sua desde o começo. Cansa, e cansa muito. E preste atenção, isso é assim de propósito. Quanto mais espalhada e fragmentada for a sua experiência, mais você fica dependente de cada serviço isoladamente. Pensa na hora de indicar uma série para alguém. Você recomenda com entusiasmo. A pessoa corre atrás e descobre que não tem no aplicativo dela, que o app dela cobra de outro jeito, que os episódios que você viu aparecem trancados para ela. A história que te marcou nem consegue ser dividida direito. Isso diz tudo sobre o desprezo desses serviços por quem os usa. Ver uma boa história deveria ser a simplicidade em pessoa. Você escolhe, abre, assiste. Sem tranca no caminho, sem sistema de moeda que vira jogo de resistência, sem episódio pingando para te manter presa, sem propaganda arruinando o clima que a trama ergueu com paciência, sem série desaparecendo depois que o seu coração já se entregou. Quando o amor por uma história é real, o mínimo é poder vivê-la do início ao fim, no seu ritmo, na sua hora, sem que ninguém escolha por você quando é hora de prosseguir. Isso não é capricho de luxo. É o feijão com arroz que toda plataforma de entretenimento deveria oferecer. E o fato de ser tão difícil de achar escancara o quanto esses aplicativos pouco te valorizam. A experiência justa teria começo, meio e fim garantidos. Teria legenda ou dublagem em português caprichada. Teria organização decente, para você localizar o que quer sem fuçar em 5 plataformas. Teria respeito pelo seu tempo e pela sua emoção.
E, principalmente, seria de fato sua, não um aluguel mensal sujeito à decisão da empresa de manter ou não o título no ar. Pois é precisamente isso que o Drama Vício oferece. E o esquema é completamente diferente de tudo que já passou pelas suas mãos. Não existe mensalidade. Não existe moeda virtual. Não existe episódio racionado por dia. Você escolhe a história que deseja, faz um pagamento único por ela e ela passa a ser sua para sempre. Acesso vitalício aqui não é frase bonita de propaganda. É verdade nua e crua. A série que você comprar hoje estará disponível daqui a 1 ano, daqui a 3, daqui a 5 anos, sem renovar nada, sem cobrança reaparecendo no mês seguinte, sem sustos na fatura. Comprou uma vez, é seu, encerrado. E quando digo completa, leia-se completa de cabo a rabo. Nada de metade dos episódios com o resto trancado. Nada da fatia que o aplicativo escolheu liberar. É a história inteira, do primeiro capítulo ao desfecho, toda de uma vez, para você consumir do jeito que der na telha. Uma tarde inteira, uma madrugada, um fim de semana dentro de uma só trama. Quem dita o ritmo é você. Ninguém se intromete. O catálogo reúne doramas, K-dramas, minisséries de romance e de ação, thriller, drama de época, histórias BL, animes, ou seja, tudo aquilo que você já procurou nesses aplicativos e quase nunca encontrou completo ou em português. Por aqui está em português, organizadinho, sem necessidade de garimpar em vários lugares ao mesmo tempo, e zero anúncio no meio. Você abre, aperta play e fica só você na companhia da história. O acesso é imediato, pelo celular ou pelo computador. Nada de instalar aplicativo, nada de configuração chata. Comprou, está no ar. Assiste na hora que quiser, onde estiver. É assim que o entretenimento já deveria funcionar há muito tempo. Reparem como costuma ser a sua noite. Vontade de assistir bate. Você abre um aplicativo. O gratuito não te empolga. O que empolga está trancado. Pula para outro. A série desejada não tem em português. Vai pro terceiro. Até tem, mas só liberou até o episódio 8, e você já estava no 12. Lá se foi meia hora, e a frustração chegou antes de você achar algo minimamente do seu agrado. A noite começou com aquele azedume. Agora inverte o cenário. Você entra no Drama Vício, escolhe uma história que te indicaram ou que estava te dando curiosidade, clica, e ela aparece ali, completa, em português. Zero barreira entre você e o episódio 1. Você começa e só para na hora que você quiser. A trama chega ao fim de forma natural, quando tinha que chegar, sem nenhum mecanismo determinando que você já viu o bastante por hoje. Dito assim, a diferença soa miúda, mas quem provou os dois lados sabe que ela é enorme. A qualidade da emoção que você sente assistindo se transforma quando não existe aquela tensãozinha de fundo. O famoso, será que trava antes do final? A continha eterna de quanto vai custar para seguir adiante. Some essa tensão e sobra apenas a sua história. É nesse momento que você reencontra o verdadeiro prazer de assistir. As histórias que você ama pedem para ser vividas sem interrupção. O romance que dispara o coração. O thriller que te cola no sofá. O drama que faz a lágrima escorrer de surpresa. Nenhuma delas merece ser cortada no meio por um sistema que decretou que você já consumiu demais por hoje. Você merece terminar o que iniciou. Merece assistir sem barganhar com moeda virtual. Merece uma experiência à altura do carinho enorme que você tem por essas tramas. Se tudo isso ecoou em você, o link está fixado nos comentários. Ou simplesmente entre em dramavicio.com. Você acessa, navega pelo catálogo, escolhe a história e já sabe exatinho o que está levando antes de dar qualquer passo. Sem armadilha, sem renovação camuflada, sem surpresa depois. Uma história completa, sua para sempre. dramavicio.com. Doramas, minisséries e animes completos. Acesso vitalício. Olha, vou ser direta logo de cara. Se você já vive grudada em dorama, em minissérie asiática, naquelas histórias que não deixam você dormir até descobrir o final, faz um favor a si mesma e clica no link aqui dos comentários. Ou entra em dramavicio.com agora mesmo. Não tem por que esperar esse vídeo terminar. Tudo o que você precisa saber está lá. Mas se você ainda quer entender o motivo de tanta gente estar abandonando esses aplicativos de moeda e episódio bloqueado, então fica comigo, porque é com você que eu estou falando. Me conta uma coisa. Já te aconteceu de mergulhar tão fundo numa história que o resto do mundo somem? E bem na parte mais elétrica, quando o coração estava acelerado e tudo prestes a estourar, a tela simplesmente travou pedindo mais moedas. Ou então te avisou, na maior cara dura, que o próximo episódio só sai amanhã. Se você está concordando aí do outro lado, fica, porque dá para viver isso de um jeito muito, mas muito melhor. Então vamos conversar sobre o que esses aplicativos fazem com a sua cabeça. E pode acreditar,
Não tem exagero nenhum no que vou dizer. O modelo de negócio deles foi desenhado com precisão para te tornar dependente, para te frustrar e para te fazer pagar mais do que você jamais imaginou. A mecânica é a seguinte: a entrada é gratuita, os primeiros episódios são irresistíveis, e quando você cai em si, já está apaixonada pelos personagens. Aí, no exato segundo em que sua atenção atinge o máximo, o casal quase se acertando, o vilão sendo exposto, a protagonista diante da decisão que vira o jogo, surge o bloqueio. Cadê o play? No lugar dele, um pacote para comprar. E você compra, claro, porque a história fisgou você de verdade, e agora desistir é impossível. Mas a real é que nem comprando você se livra. Vem a descoberta de que os episódios continuam saindo de um em um por dia, ou de que o plano escolhido não cobre justamente aquela série, ou de que o conteúdo dublado mora atrás de mais um pacote. São cobranças sobre cobranças, todas calibradas para parecer pequenas demais para valer a pena reclamar. Uma moedinha aqui, um plano ali, um episódio avulso mais adiante. No fechamento do mês, somando tudo na fatura, o número te assusta. E o mais doído, as histórias que você queria mesmo ver ficaram pela metade. E os anúncios, então? Despencam bem na cena mais emocionante. 30 segundos de comercial estragando um clima que a história construiu ao longo de 10 episódios. Soma a isso a legenda jogada às pressas, que te deixa perdida em falas decisivas. A imagem que parece ter metade da nitidez. E o aplicativo que congela exatamente no instante mais gostoso, com você deitada, relaxada, no clima perfeito. Cada detalhe desses, sozinho, parece insignificante, mas a soma deles arruína por completo o prazer de assistir o que você ama. Tem ainda algo pior do que tudo o que eu já falei. A série sumir sem mais nem menos. Você favorita uma história, está no meio dela, programa continuar no sábado, e quando abre o aplicativo, ela não está mais lá. Apagada, sem aviso, sem qualquer satisfação. Horas da sua vida, emoção de verdade, às vezes até dinheiro, tudo evaporado como se a trama nunca tivesse existido. E não, isso não é um caso raro. É praxe nesses serviços. Quando atinge uma história que estava te encantando, a raiva é mais do que merecida. E então, recomeça aquele ciclo que você conhece bem demais. Você vai atrás da série em outro lugar, busca o nome, encontra em outro aplicativo, baixa, abre conta, e descobre que só tem metade dos capítulos. O resto está espalhado por aí. A dublagem em português? Num terceiro aplicativo. E esse, claro, cobra uma mensalidade que você nunca teve vontade de assinar. Você roda nessa caça ao tesouro até notar que gastou mais energia procurando do que assistindo de fato. O resultado é um celular abarrotado de 4, 5 aplicativos, cada um com sua assinatura, cada um com uma história inacabada, e nenhum deles entregando aquela experiência completa que era para ser sua desde o começo. Cansa, e cansa muito. E preste atenção, isso é assim de propósito. Quanto mais espalhada e fragmentada for a sua experiência, mais você fica dependente de cada serviço isoladamente. Pensa na hora de indicar uma série para alguém. Você recomenda com entusiasmo. A pessoa corre atrás e descobre que não tem no aplicativo dela, que o app dela cobra de outro jeito, que os episódios que você viu aparecem trancados para ela. A história que te marcou nem consegue ser dividida direito. Isso diz tudo sobre o desprezo desses serviços por quem os usa. Ver uma boa história deveria ser a simplicidade em pessoa. Você escolhe, abre, assiste. Sem tranca no caminho, sem sistema de moeda que vira jogo de resistência, sem episódio pingando para te manter presa, sem propaganda arruinando o clima que a trama ergueu com paciência, sem série desaparecendo depois que o seu coração já se entregou. Quando o amor por uma história é real, o mínimo é poder vivê-la do início ao fim, no seu ritmo, na sua hora, sem que ninguém escolha por você quando é hora de prosseguir. Isso não é capricho de luxo. É o feijão com arroz que toda plataforma de entretenimento deveria oferecer. E o fato de ser tão difícil de achar escancara o quanto esses aplicativos pouco te valorizam. A experiência justa teria começo, meio e fim garantidos. Teria legenda ou dublagem em português caprichada. Teria organização decente, para você localizar o que quer sem fuçar em 5 plataformas. Teria respeito pelo seu tempo e pela sua emoção. E, principalmente, seria de fato sua, não um aluguel mensal sujeito à decisão da empresa de manter ou não o título no ar. Pois é precisamente isso que o Drama Vício oferece. E o esquema é completamente diferente de tudo que já passou pelas suas mãos. Não existe mensalidade. Não existe moeda virtual. Não existe episódio racionado por dia. Você escolhe a história que deseja, faz um pagamento único por ela, e ela passa a ser sua para sempre.
Acesso vitalício aqui não é frase bonita de propaganda. É verdade nua e crua. A série que você comprar hoje estará disponível daqui a 1 ano, daqui a 3, daqui a 5 anos, sem renovar nada, sem cobrança reaparecendo no mês seguinte, sem sustos na fatura. Comprou uma vez, é seu, encerrado. E quando digo completa, leia-se completa de cabo a rabo. Nada de metade dos episódios com o resto trancado. Nada da fatia que o aplicativo escolheu liberar. É a história inteira, do primeiro capítulo ao desfecho, toda de uma vez, para você consumir do jeito que der na telha. Uma tarde inteira, uma madrugada, um fim de semana dentro de uma só trama. Quem dita o ritmo é você. Ninguém se intromete. O catálogo reúne doramas, cadramas, minisséries de romance e de ação, thriller, drama de época, histórias BL, animes, ou seja, tudo aquilo que você já procurou nesses aplicativos e quase nunca encontrou completo ou em português. Por aqui está em português, organizadinho, sem necessidade de garimpar em vários lugares ao mesmo tempo, e zero anúncio no meio. Você abre, aperta play e fica só você na companhia da história. O acesso é imediato, pelo celular ou pelo computador. Nada de instalar aplicativo, nada de configuração chata. Comprou, está no ar. Assiste na hora que quiser, onde estiver. É assim que o entretenimento já deveria funcionar há muito tempo. Reparem como costuma ser a sua noite. Vontade de assistir bate. Você abre um aplicativo. O gratuito não te empolga. O que empolga está trancado. Pula para outro. A série desejada não tem em português. Vai pro terceiro. Até tem, mas só liberou até o episódio 8, e você já estava no 12. Lá se foi meia hora, e a frustração chegou antes de você achar algo minimamente do seu agrado. A noite começou com aquele azedume. Agora inverte o cenário. Você entra no drama vício, escolhe uma história que te indicaram ou que estava te dando curiosidade, clica, e ela aparece ali, completa, em português. Zero barreira entre você e o episódio 1. Você começa e só para na hora que você quiser. A trama chega ao fim de forma natural, quando tinha que chegar, sem nenhum mecanismo determinando que você já viu o bastante por hoje. Dito assim, a diferença soa miúda, mas quem provou os dois lados sabe que ela é enorme. A qualidade da emoção que você sente assistindo se transforma quando não existe aquela tensãozinha de fundo. O famoso, será que trava antes do final? A continha eterna de quanto vai custar para seguir adiante. Some essa tensão e sobra apenas a sua história. É nesse momento que você reencontra o verdadeiro prazer de assistir. As histórias que você ama pedem para ser vividas sem interrupção. O romance que dispara o coração. O thriller que te cola no sofá. O drama que faz a lágrima escorrer de surpresa. Nenhuma delas merece ser cortada no meio por um sistema que decretou que você já consumiu demais por hoje. Você merece terminar o que iniciou. Merece assistir sem barganhar com moeda virtual. Merece uma experiência à altura do carinho enorme que você tem por essas tramas. Se tudo isso ecoou em você, o link está fixado nos comentários. Ou simplesmente entre em dramavicio.com. Você acessa, navega pelo catálogo, escolhe a história e já sabe exatinho o que está levando antes de dar qualquer passo. Sem armadilha, sem renovação camuflada, sem surpresa depois. Uma história completa, sua para sempre. dramavicio.com. Doramas, minisséries e animes completos. Acesso vitalício. Olha, vou ser direta logo de cara. Se você já vive grudada em dorama, em minissérie asiática, naquelas histórias que não deixam você dormir até descobrir o final, faz um favor a si mesma e clica no link aqui dos comentários. Ou entra em dramavicio.com agora mesmo. Não tem por que esperar esse vídeo terminar. Tudo o que você precisa saber está lá. Mas se você ainda quer entender o motivo de tanta gente estar abandonando esses aplicativos de moeda e episódio bloqueado, então fica comigo, porque é com você que eu estou falando. Me conta uma coisa. Já te aconteceu de mergulhar tão fundo numa história que o resto do mundo somem? E bem na parte mais elétrica, quando o coração estava acelerado e tudo prestes a estourar, a tela simplesmente travou pedindo mais moedas. Ou então te avisou, na maior cara dura, que o próximo episódio só sai amanhã. Se você está concordando aí do outro lado, fica, porque dá para viver isso de um jeito muito, mas muito melhor. Então vamos conversar sobre o que esses aplicativos fazem com a sua cabeça. E pode acreditar, não tem exagero nenhum no que vou dizer. O modelo de negócio deles foi desenhado com precisão para te tornar dependente, para te frustrar e para te fazer pagar mais do que você jamais imaginou. A mecânica é a seguinte: a entrada é gratuita, os primeiros episódios são irresistíveis, e quando você cai em si, já está apaixonada pelos personagens. Aí, no exato segundo em que sua atenção atinge o máximo, o casal quase se acertando, o vilão sendo exposto,
a protagonista diante da decisão que vira o jogo. Surge o bloqueio. Cadê o play? No lugar dele, um pacote para comprar. E você compra, claro, porque a história fisgou você de verdade. E agora desistir é impossível. Mas a real é que nem comprando você se livra. Vem a descoberta de que os episódios continuam saindo de um em um por dia. Ou de que o plano escolhido não cobre justamente aquela série. Ou de que o conteúdo dublado mora atrás de mais um pacote. São cobranças sobre cobranças, todas calibradas para parecer pequenas demais para valer a pena reclamar. Uma moedinha aqui, um plano ali, um episódio avulso mais adiante. No fechamento do mês, somando tudo na fatura, o número te assusta. E o mais doído, as histórias que você queria mesmo ver ficaram pela metade. E os anúncios, então, despencam bem na cena mais emocionante. 30 segundos de comercial estragando um clima que a história construiu ao longo de 10 episódios. Soma a isso a legenda jogada às pressas, que te deixa perdida em falas decisivas, a imagem que parece ter metade da nitidez, e o aplicativo que congela exatamente no instante mais gostoso, com você deitada, relaxada, no clima perfeito. Cada detalhe desses, sozinho, parece insignificante, mas a soma deles arruína por completo o prazer de assistir o que você ama. Tem ainda algo pior do que tudo o que eu já falei. A série sumir sem mais nem menos. Você favorita uma história, está no meio dela, programa continuar no sábado, e quando abre o aplicativo, ela não está mais lá. Apagada, sem aviso, sem qualquer satisfação. Horas da sua vida, emoção de verdade, às vezes até dinheiro, tudo evaporado como se a trama nunca tivesse existido. E não, isso não é um caso raro. É praxe nesses serviços. Quando atinge uma história que estava te encantando, a raiva é mais do que merecida. E então, recomeça aquele ciclo que você conhece bem demais. Você vai atrás da série em outro lugar, busca o nome, encontra em outro aplicativo, baixa, abre conta, e descobre que só tem metade dos capítulos. O resto está espalhado por aí. A dublagem em português? Num terceiro aplicativo. E esse, claro, cobra uma mensalidade que você nunca teve vontade de assinar. Você roda nessa caça ao tesouro até notar que gastou mais energia procurando do que assistindo de fato. O resultado é um celular abarrotado de 4, 5 aplicativos, cada um com sua assinatura, cada um com uma história inacabada, e nenhum deles entregando aquela experiência completa que era para ser sua desde o começo. Cansa, e cansa muito. E preste atenção, isso é assim de propósito. Quanto mais espalhada e fragmentada for a sua experiência, mais você fica dependente de cada serviço isoladamente. Pensa na hora de indicar uma série para alguém. Você recomenda com entusiasmo. A pessoa corre atrás e descobre que não tem no aplicativo dela, que o app dela cobra de outro jeito, que os episódios que você viu aparecem trancados para ela. A história que te marcou nem consegue ser dividida direito. Isso diz tudo sobre o desprezo desses serviços por quem os usa. Ver uma boa história deveria ser a simplicidade em pessoa. Você escolhe, abre, assiste. Sem tranca no caminho, sem sistema de moeda que vira jogo de resistência, sem episódio pingando para te manter presa, sem propaganda arruinando o clima que a trama ergueu com paciência, sem série desaparecendo depois que o seu coração já se entregou. Quando o amor por uma história é real, o mínimo é poder vivê-la do início ao fim, no seu ritmo, na sua hora, sem que ninguém escolha por você quando é hora de prosseguir. Isso não é capricho de luxo. É o feijão com arroz que toda plataforma de entretenimento deveria oferecer. E o fato de ser tão difícil de achar escancara o quanto esses aplicativos pouco te valorizam. A experiência justa teria começo, meio e fim garantidos. Teria legenda ou dublagem em português caprichada. Teria organização decente, para você localizar o que quer sem fuçar em 5 plataformas. Teria respeito pelo seu tempo e pela sua emoção. E, principalmente, seria de fato sua, não um aluguel mensal sujeito à decisão da empresa de manter ou não o título no ar. Pois é precisamente isso que o Drama Vício oferece. E o esquema é completamente diferente de tudo que já passou pelas suas mãos. Não existe mensalidade. Não existe moeda virtual. Não existe episódio racionado por dia. Você escolhe a história que deseja, faz um pagamento único por ela, e ela passa a ser sua para sempre. Acesso vitalício aqui não é frase bonita de propaganda. É verdade nua e crua. A série que você comprar hoje estará disponível daqui a 1 ano, daqui a 3, daqui a 5 anos. Sem renovar nada, sem cobrança reaparecendo no mês seguinte, sem sustos na fatura. Comprou uma vez, é seu, encerrado. E quando digo completa, leia-se completa de cabo a rabo. Nada de metade dos episódios com o resto trancado. Nada da fatia que o aplicativo escolheu liberar.
É a história inteira, do primeiro capítulo ao desfecho, toda de uma vez, para você consumir do jeito que der na telha. Uma tarde inteira, uma madrugada, um fim de semana dentro de uma só trama. Quem dita o ritmo é você. Ninguém se intromete. O catálogo reúne doramas, K-dramas, minisséries de romance e de ação, thriller, drama de época, histórias BL, animes, ou seja, tudo aquilo que você já procurou nesses aplicativos e quase nunca encontrou completo ou em português. Por aqui está em português, organizadinho, sem necessidade de garimpar em vários lugares ao mesmo tempo, e zero anúncio no meio. Você abre, aperta play e fica só você na companhia da história. O acesso é imediato, pelo celular ou pelo computador. Nada de instalar aplicativo, nada de configuração chata. Comprou, está no ar. Assiste na hora que quiser, onde estiver. É assim que o entretenimento já deveria funcionar há muito tempo. Reparem como costuma ser a sua noite. Vontade de assistir bate. Você abre um aplicativo. O gratuito não te empolga. O que empolga está trancado. Pula para outro. A série desejada não tem em português. Vai pro terceiro. Até tem, mas só liberou até o episódio 8, e você já estava no 12. Lá se foi meia hora, e a frustração chegou antes de você achar algo minimamente do seu agrado. A noite começou com aquele azedume. Agora inverte o cenário. Você entra no Drama Vício, escolhe uma história que te indicaram ou que estava te dando curiosidade, clica, e ela aparece ali, completa, em português. Zero barreira entre você e o episódio 1. Você começa e só para na hora que você quiser. A trama chega ao fim de forma natural, quando tinha que chegar, sem nenhum mecanismo determinando que você já viu o bastante por hoje. Dito assim, a diferença soa miúda, mas quem provou os dois lados sabe que ela é enorme. A qualidade da emoção que você sente assistindo se transforma quando não existe aquela tensãozinha de fundo. O famoso, será que trava antes do final? A continha eterna de quanto vai custar para seguir adiante. Some essa tensão e sobra apenas a sua história. É nesse momento que você reencontra o verdadeiro prazer de assistir. As histórias que você ama pedem para ser vividas sem interrupção. O romance que dispara o coração. O thriller que te cola no sofá. O drama que faz a lágrima escorrer de surpresa. Nenhuma delas merece ser cortada no meio por um sistema que decretou que você já consumiu demais por hoje. Você merece terminar o que iniciou. Merece assistir sem barganhar com moeda virtual. Merece uma experiência à altura do carinho enorme que você tem por essas tramas. Se tudo isso ecoou em você, o link está fixado nos comentários. Ou simplesmente entre em dramavicio.com. Você acessa, navega pelo catálogo, escolhe a história e já sabe exatinho o que está levando antes de dar qualquer passo. Sem armadilha, sem renovação camuflada, sem surpresa depois. Uma história completa, sua para sempre. dramavicio.com. Doramas, minisséries e animes completos. Acesso vitalício.